Graça e paz. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Vão entrando. Vão se acomodando. Já pega a tua Bíblia. Amém? Vamos continuar com a nossa leitura diária para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai Santo, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos fazer aqui a nossa parte, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Vou deitar aqui um pouquinho essa câmera. Vamos dar os nossos 2 minutinhos, né? Para mais pessoas serem notificadas. E aí podemos começar com a nossa leitura. Nosso plano de leitura. Aleluia. Como é que está o vosso dia? Como é que foi o vosso dia? Vão escrevendo aí nos comentários. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Enquanto esperamos as mais pessoas entrarem. Amém? Aleluia, graça e paz. Seja bem-vinda, Sinise. Graça e paz. Pega já a tua Bíblia. Vamos dar continuação da nossa leitura em Atos. Enquanto esperamos mais pessoas entrarem no Instagram para notificar, é uma bênção. Amém? Como é que foi o teu dia, Sinise? Como é que estão as crianças? Aleluia, Jesus, aleluia. Hoje vamos ler o capítulo 24 de Atos. Amém, amém. Amém, Jesus, amém. Tudo na paz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso que é importante. Vamos começar já daqui a mais um minuto. Vamos só dar mais um minuto. Que depois também a live fica gravada, né? As pessoas podem acompanhar depois a leitura. Mas também já notei que, né, conforme vamos lendo, as outras pessoas vão sendo notificadas e mais pessoas entram, né? Aleluia. Ontem não consegui fazer no horário normal, né? Que é o nosso horário das 20. Porque ontem fui a um concerto de música gospel. Que há todos os anos aqui em Manchester. Todos os anos, acho que fazem sempre em janeiro. O ano passado a gente só percebeu, né? Que foi a primeira vez que a gente ouviu falar, né? Do concerto, mas já fazem há 14 anos. Então ficamos tristes de termos nos apercebido do concerto depois de ter havido, que não recebemos nenhuma notificação, ninguém falou nada, então passou despercebido. Esse ano quase que perdíamos também, porque quando a amiga da Débora disse a ela que ia ver o concerto, eles encerraram a venda dos bilhetes em 7 horas, ou seja, os bilhetes todos tinham esgotado em 7 horas. Então, mas eles abriram uma lista de espera e aí a gente conseguiu colocar o nosso e-mail na lista de espera. E eles depois chamaram, né? As pessoas estavam na lista de espera. Primeiro chamaram a Débora, depois mandaram para mim, depois mandaram para o Loi. A Elma também conseguiu. Também mandaram para ela, mas ela, quando se apercebeu, aquilo eles davam 24 horas que é para poder resgatar, né? Ou solicitar o ingresso. Quando ela se apercebeu,
Ou seja, já tinha passado 2 dias, já tinham mandado, então passou das 24 horas, ela perdeu a oportunidade, então só fomos os 3. Foi uma benção, olha, valeu a pena a espera. Nós ficamos acho que quase 1 hora para poder entrar, e nós já tínhamos chegado lá, ou seja, era para as 17, estava marcado, e a gente chegou lá às 16h30 mais ou menos, e mesmo assim só abriram as portas às 17h30, e só tivemos acesso lá ao espaço, vamos assim dizer, né, principal, depois de uns 20 minutos, ou seja, foi uma espera bem longa, que eu já estava tipo, ai meu Deus, já não tenho idade para isso. Ficar à espera esse tempo todo, mas valeu a pena desde o princípio. Logo que a gente entrou, a atmosfera já começou, né? A pessoa já começou a sentir a diferença. E depois começou com um coral de 50 pessoas de igrejas diferentes. Eles se uniram nesse projeto. E aquilo é a organização, né, feita por... Pronto, tem a pessoa principal, mas ele associa-se a várias igrejas da Inglaterra, principalmente daqui de Manchester, e então eles conseguem fazer com que venham cantores, né, de música gospel, e fazem esse evento, super evento, todos os anos. Então foi muito bom mesmo, muito bom. Olha, nem sei explicar, eu tô a sentir a glória do Espírito Santo em mim, ainda está queimado, aquele fogo, ainda estou a me sentir em chamas, mas é bom, foi muito bom, acho que é muito bom a gente participar desse tipo de eventos, né? Esse tipo de, quando tem conferências, eu gosto, porque avivam muito, pronto, despertam algo em nós que só mesmo Deus é que faz essas coisas. E então é bom porque a gente fortalece a nossa fé. Enfim, muito bom. Até eu estou bem quebrantada. Hoje já estive aqui a refletir sobre muita coisa, porque também que eu tenho vindo né, toda a leitura que a gente tem feito, e depois eu falo, né, com vocês, e eu tenho muitos momentos de reflexão. Então, nesses momentos de reflexão, eu sinto que o Espírito Santo fala primeiro comigo, né? Ou seja, gera em mim, trabalha em mim, depois eu falo com vocês, né? Mas quando eu falo, não falo só para vocês, mas eu falo primeiro, ou seja, o Espírito Santo primeiro né? Trabalha em mim para depois, né, eu poder partilhar, vamos assim dizer. E fiquei mesmo muito quebrantada o dia todo. Fiquei assim mesmo, de muita reflexão sobre as coisas, né? Porque tipo, eu tenho vindo a falar sobre termos mais conexão com Deus, e o Espírito Santo, né, vai gerar em nós transformação. Então o Espírito Santo vai trazer em nós tipo consciência dos nossos atos, consciência do que nós devemos mudar. Eu falo muito sobre isso. Então foi isso que o Espírito Santo teve a falar comigo o dia de hoje, tipo assim, parece que ontem foi um romper, e hoje, né, o Espírito Santo começou tipo a me trazer a lembrança, a consciência de tudo que eu faço errado, tudo que eu tipo, o que eu tenho, do jeito que eu afeto as pessoas, tipo, ao meu redor e tudo mais. Então, tô mesmo assim, se vocês verem assim, eu tô um pouco inchada, tive que pôr aqui um filtro assim mais coisa, né, que é pra... Mas não tô triste, né, tô quebrantada, É bom, né, quando a gente reconhece, quando você precisa de mudar, o que você precisa de mudar. Isso são coisas que, por mais que alguém te fale, né? A menos que essa pessoa esteja a ser usada mesmo por Deus, que é para vir te falar, porque às vezes Deus faz isso, né? Às vezes Deus chega e fala direto contigo, né? Através do Espírito Santo, né? Te traz a memória, você começa a lembrar. Às vezes é confronto de alguém. Alguém vem e te fala, você está errado nisso. E como eu sou uma pessoa um pouco dura, né? Então eu vejo que as pessoas têm dificuldade de falar comigo porque, tipo, não sabem o que vão receber em troca. Então dificilmente as pessoas me confrontam, falam assim comigo, olha, tens que mudar nisso, tens que falar. Então o Espírito Santo faz isso. E quando o Espírito Santo faz, pensa quando nós éramos crianças e a tua mãe ou teu pai dava uma surra.
Ou tipo, tinhas a opção da surra, ou tinhas a opção do castigo ou do desprezo. E você fala, poxa, Deus quer que me dê só uma surra, porque surra, tipo, depois vai passar a dor e vai ficar tudo bem. Mas quando te dá um desprezo, quando te dá um castigo, você fica tipo, não aguento isso. Não. Então, com o Espírito Santo é assim. Quando o Espírito Santo te confrontar o teu pecado, os teus erros, dá essa sensação de tipo, pai, não faz assim, não me castiga. Tipo assim, tipo, não é um castigo. Eu entendo que não é um castigo, mas é tipo te trazer a memória, assim, tipo, as coisas assim, quando fizeste isso, e quando fizeste aquilo, e não sei o quê. Então, fiquei mesmo assim bem quebrantada, bem... Enfim, mas é bom porque ele traz a consciência. Depois o que você faz com aquilo que ele te falou, com aquilo que ele te mostrou, é que, né, vai definir, vamos assim dizer, como é que as coisas vão se ajeitar, vão se enquadrar. Mas é isso que o nosso Deus faz, nos traz a consciência aos nossos erros, nos traz a consciência ao que nós precisamos mudar. Porque, tipo, eu tenho falado muito sobre isso e eu digo sempre, às vezes é difícil para nós, né, olharmos e vermos onde é que estamos a falhar, o que é que está errado, o que é que precisa ser transformado, porque para nós está tudo bem. Não, eu só falei isso porque me fizeram isso, não, eu só agi assim porque, né, nós temos sempre uma resposta. Então, tipo assim, fugimos sempre da irresponsabilidade, daquilo que nós podemos evitar, daquilo que nós podemos fazer, né, para não chegar nessa situação. Então, quando o Espírito Santo traz a consciência das coisas que você fala, que você faz, que você pensa, você fala tipo, não tem. É que eu não tenho, porque uma coisa é você, né? Tipo, estás a falar com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua amiga, com o teu parente, né? Com o teu familiar, e você se justificar. Mas com Deus não tem justificação. Com Deus você não consegue lhe enganar, você não consegue tipo, não. Pensando bem, não, você não tem desculpa, porque ele estava lá e ele, no fundo, ele sabe, porque ninguém melhor do que Deus conhece o nosso coração, conhece as intenções do nosso coração, as intenções de facto, não aquela coisa que nós dizemos, não foi bem assim, não foi com essa intenção. Foi, Deus sabe. Então nós não podemos enganar Deus. Então é isso. Enfim, queria partilhar esse testemunho com vocês, mas dizer que é bom porque só assim é que a gente muda, só assim é que a gente se transforma, ou seja, o Espírito Santo nos transforma realmente, né? Quando há esse quebrantamento, essa consciência e esse pedido, né, de perdão, esse pedido de socorro, e você dizer, Senhor, sozinha eu não vou conseguir, mas contigo ao meu lado eu consigo. Então me ajuda, me dá força, me dá ânimo, me dá sabedoria para lidar com as diferentes situações que acontecem, né, à nossa volta. Enfim, então mais um testemunho assim, que é para poder também, né? É bom, eu gosto de testemunho, não gosto muito de testemunhar porque eu tenho um pouco de vergonha de falar, né? Mas Deus também tá a mudar isso, porque é importante a gente falar, não é só, não só quero ouvir o testemunho dos outros, não quero falar do meu, mas é bom. Então, como agora Deus criou essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui a estudar juntos a Bíblia, juntas, então eu queria partilhar com vocês e dizer que você não está sozinho. É necessário isso porque nós estamos em transformação, estamos em obras. Então, Deus vai partir aqui. Nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro, que é o Senhor, né? Então, conforme Ele vai fazendo o vaso, tudo que tiver, toda a rachadura, todo o defeito que Ele encontrar nesse vaso, o que Ele vai fazer? Vai ter que desfazer o vaso. Imagina se o vaso já está seco, né? O vaso secou já e começa a rachar. Ele tem que partir de novo. Então, essa partida é que dói. Essa amassar de novo, né? O barro, que é para poder fazer o vaso. Isso dói. Então, essa dor que nós sentimos, né, na transformação, é legítima, é natural, acontece.
E é isso, a gente está em obras e vai continuar até Jesus voltar. Amém? Faz parte do processo, faz parte do crescimento espiritual, faz parte do estar firme, né? Nos afirmarmos na rocha que é Cristo, faz parte. E só assim que nós geramos transformação, só assim é que nós conseguimos ver, né, que realmente isso mudei, isso preciso mudar ainda, né? Amém? Enfim, vamos começar com a nossa leitura, porque, meu Deus, demorei tanto para falar. Jesus, mas espero que edifique a vossa vida. Amém? Vamos começar a nossa leitura. E então, conforme as pessoas vão entrando, vão nos encontrando já no caminho. Amém? Vou só dar assim um breve, mas breve mesmo, porque já passei bem do tempo. Resumo sobre a leitura de ontem. Se você não viu, né, que eu deixei gravada, tive que fazer bem mais cedo. Então depois eu te convido a ir lá assistir a live que eu fiz ontem, que é da leitura do capítulo 23. Hoje vamos ler o capítulo 24. Amém? Então ontem lemos, né, que Paulo foi enviado para Roma por uma estratégia, né, do governador lá, que se apercebeu, né, foi o sobrinho de Paulo, foi lá visitar Paulo, e Paulo, ou seja, contou a Paulo do plano que os judeus estavam a orquestrar, que é para poderem lhe matar, né? Eles queriam uma emboscada, ou seja, queriam que Paulo fosse lá para o Sinédrio para dar um depoimento. Tipo assim, era uma desculpa, né? Eles queriam, não, vem aqui para dar um novo depoimento, mas era para ele fazer uma emboscada no caminho, né? No caminho, durante o trajeto, porque ele estava na cadeia. Então, quando o sobrinho de Paulo apercebe-se desse plano, consegue ter com Paulo na cadeia, conta o plano. Paulo pede que é para o soldado lá, né, que estava com ele, poder ir levar o sobrinho lá direto para o governador. Conta no governador o que estava a acontecer. O governador viu bem, isso aqui está mesmo um caso de vida ou morte, né? Então teve que criar ali uma estratégia que é para poder salvaguardar a vida de Paulo, né? Aí conseguiram enviar ele para Roma, né? Esse acontecimento foi em Jerusalém, né? Quando ele vai para Roma, exatamente, que é para poder salvaguardar para salvaguardarem a vida dele. E lá ele depois está já aqui diz, né? Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio. Então ele teve que ir sob custódia no palácio. Amém? Se eu tiver a confundir os lugares, tipo Roma, Jerusalém, por favor, me perdoem. Isso mas só para dar mesmo assim um breve resumo e podemos nos enquadrar. Então, aqui no 24, vamos ler o julgamento de Paulo perante Félix, né? Deixa eu baixar aqui o som. Então, vamos começar com a leitura. Capítulo 24, versículo 1, diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado, Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Aqui me lembrei também de um caso, né? Esse sumo sacerdote, ele vai para Cesareia para poder participar lá do julgamento de Paulo, né? Porque ele vai para Roma exatamente que é para poder ser julgado, porque em Jerusalém não estavam a conseguir entender o que estava a acontecer e depois perceberam que era um problema religioso, né? Mas que como eles estavam a criar aquela situação para fazer aquela emboscada para Paulo, e sendo Paulo um cidadão romano, então eles, né, viram por bem mandar ele para Roma e lá, né, esperar o julgamento. E depois eles tinham que esperar também, né, os acusadores. Então, nesse caso aqui vai o sumo sacerdote Ananias, né, que vai, ou seja, o sumo sacerdote Ananias desceu para Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo.
No versículo 2 diz assim: quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tornar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Eles aqui, esse Félix, né? A quem a carta foi dirigida, né? Para poder ter a custódia de Paulo. Ele não queria estar mal, né? Estar em maus lençóis, vamos assim, com Jerusalém, porque ele era bem visto lá. Então ele disse: não, vamos esperar que os sumos sacerdotes, né, os líderes religiosos, venham de Jerusalém fazer um julgamento justo. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Porque ele também, mesmo sendo romano, ele não podia tomar partido da situação, né, e estar já a favorecer o conterrâneo dele. Então ele achou por bem para manter a paz com todo mundo, né? Vamos fazer as coisas como deve ser. No versículo 5 diz assim: verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Aqui para dizer o quê? Porque aqui o sumo sacerdote estava a apresentar, né, o que eles tinham contra Paulo. E aqui a acusação é o quê? É que Paulo estava a profanar o templo. Quando eles dizem profanar o templo, o que ele quer dizer? Eles julgavam que Paulo tinha levado um homem que não era judeu, né, para dentro do templo. Que viram, né? O Paulo depois se explicou, ele disse: não, esse homem só estava comigo, né? Estávamos só a passar pela cidade. Ou seja, ele levava a palavra não só para os judeus, mas principalmente para os gentios, uma vez que os judeus não queriam. Muitos, né, recusaram a palavra. Então ele tinha esse contato com os gentios, né? E quando viram que ele estava só a andar ali pela cidade com aquele homem, já deduziram, acredito que era más línguas e má intenção mesmo, né? Deles pegarem e dizerem que não, Paulo levou esse homem para dentro do templo. Mas Paulo já tinha dito que não. Mas mesmo assim eles apresentaram isso como sendo uma das causas. A outra causa que ele diz aqui, que ele é a cabeça da seita dos nazarenos. Eles estavam a considerar que as pessoas que estavam a se voltar para Jesus eram uma seita, chamaram de seita, né? Mas pronto, nós já sabemos, né? Já temos vindo a falar sobre isso e sabemos o que era na verdade, né? Amém? No versículo 9 diz assim: os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? Isso é Paulo aqui a se defender da acusação. E a dizer, né, que tipo, eu tenho a mesma fé que eles, acredito no mesmo Deus que eles, guardo as leis. Paulo, em momento algum, passou por cima das leis.
Amém? Ele era judeu. Ele sabia o que as leis diziam. Sabia que tinha que seguir as leis. Simplesmente, Jesus, quando veio, ele veio mostrar que a salvação não era pelas leis. A salvação era por Jesus, pelo nome de Jesus. Ou seja, a pessoa tem que aceitar Jesus. E é essa parte que os fariseus não conseguiam perceber, né? Por que Paulo estava a defender essa teoria, uma vez que ele é judeu, ele segue as leis? Como é que ele pega e está a passar por cima das leis? Porque a partir do momento que Paulo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é como se para eles ele tivesse a passar por cima das leis. E as leis eram leis que Deus deu a Moisés, ou seja, eles tinham aquilo como doutrina de vida, embora fosse difícil eles cumprirem com tudo. Mas aqui Paulo está lhe dizendo, em momento algum deixei de cumprir a lei. Em momento algum eu deixei de crer em Deus. Eu creio no mesmo Deus, cumpro a lei. Amém? Por isso procuro sempre, versículo 16. Para quem tiver a entrar agora, nós estamos a ler o capítulo 24. Amém? Estamos no versículo 16. Diz assim: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ou seja, eu estou a fazer o que Deus manda, né? Por isso estou bem com Deus e também estou bem perante os homens. Depois de estar, no 17 diz assim, depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que têm algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Ou seja, lembrando aqui que os fariseus também acreditavam na ressurreição dos mortos. Quem não acreditava, né, quem entrava em contradição com eles, eram os saduceus. Por isso é que eles não conseguiram resolver a situação de Paulo lá no Sinédrio, porque quem estava a julgar eram os fariseus e os saduceus. Paulo acreditava na ressurreição dos mortos e os fariseus também. Os saduceus não. Então, como eles dois, né, os duas como é que eu posso dizer, dois órgãos superiores, vamos assim dizer, não concordavam em teoria, vamos assim dizer. Então, houve ali um impasse, por isso é que Paulo não conseguiu ser, ou seja, não foi julgado lá. Amém? Mas também eu acredito que era tudo um plano de Deus, porque isso aqui não ia dar boa coisa aqui. Depois diz, no 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, essa coisa aqui, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Eu acho que aquele estava a pensar, bem, como estou a chamar sempre Paulo, que é para vir aqui, porque ele se interessava pelo que Paulo dizia, porque a mulher dele, né, cria no caminho, né? O caminho que nós já sabemos que eram os seguidores de Jesus, foram intitulados como os do caminho. Então ele já ouvia de certeza em casa a mulher falar, então ele sabia do que se tratava. Então quando ele percebe-se que Paulo, né, também prega sobre isso, então ele ficou interessado e queria saber mais. Então, como cada vez que ele chamasse Paulo, né, Paulo tinha que ter com ele, tipo, para fora saia lá da prisão onde ele estava. Ou seja, fora não é jaula, fora da cadeia. Cadeia?
como é que se chama o sítio onde fica preso? Do cárcere, prontos. Ele conversava com Paulo sobre o assunto, procurava se aprofundar. Então ele, em certo momento, achou que tipo, Paulo aqui vai querer me oferecer dinheiro, porque eu tenho como lhe tirar daqui, ele vai querer me oferecer dinheiro. Então ele esperava que Paulo lhe oferecesse, para ver, se calhar, testar também o caráter de Paulo. Amém? Porque você que está, imagina uma pessoa que está presa e vem o diretor da prisão, todos os dias te chama, não, vem, pode sair da tua jaula onde estás, né? E vem, vamos aqui conversar, aqui no pátio, a conversar descontraídamente. Acho que seria uma oportunidade, né, de corromper, né, a pessoa e dizer, olha, eu vou te dar aqui um dinheiro e me deixas fugir, me deixas sair. Mas em momento algum Paulo falou sobre isso, ele simplesmente pregava, aproveitava aquela oportunidade que Deus estava a lhe dar, né, e pregava sobre o Evangelho. E mais uma vez, temos que ver sempre que em várias situações que aconteceram, sempre havia, como é que eu posso dizer, Deus sempre permite certas coisas porque tem um propósito por trás de tudo. Se nós pararmos para analisar a nossa própria vida, né, a nossa volta, o nosso environment, nós conseguimos ver que Deus sempre, ou seja, sempre tem alguém no nosso caminho que nós vamos poder servir de alguma maneira, sempre podemos pregar o Evangelho. Ou seja, em todas essas situações que Paulo passou, imaginem vocês, agora ele estava numa cadeia, né, sob custódia romana, onde o diretor, vamos assim dizer, né, nos dias de hoje, era alguém interessado na palavra que Paulo tinha. Então a minha pergunta é, será que não foi mesmo plano de Deus que ele chegasse aí porque tinha uma alma, amém, que já ouvia falar, né, já ouvia falar sobre Deus, já ouvia falar sobre o caminho, né, sobre Jesus e tal, e essa pessoa estava a se aprofundar mais. Ou seja, é mais uma alma que foi ganha para Jesus. Amém? Ou que seria ganha para Jesus. Nós não sabemos do final da história, né? Vamos continuar. No versículo 27 diz assim: passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E aqui terminamos o nosso capítulo de hoje. Amém? Que é o 24. Então, Félix deixou Paulo na prisão. Por quê? Porque para os judeus, o importante é que Paulo estivesse preso. Eles queriam mesmo era acabar com a vida dele, né? Acabar já com o problema. Mas não é assim, não é quando o inimigo quer que vai conseguir. Não, é preciso que Deus permita. Amém? É preciso que a pessoa realmente já cumpriu com todos os objetivos, vamos assim dizer, que é para depois Deus permitir, né? Porque Ele é que dá, Ele é que tira, Ele é que permite, né? Que a pessoa chega ao fim, vamos assim dizer, da missão. E ainda havia essa necessidade de Paulo pregar para esse homem, porque, como lemos, ele ia vários dias, que diz vários dias depois, ou seja, ele está sempre ali a querer saber. Quando Paulo começava a falar já da justiça, do juízo, aquelas coisas pesadas que nenhum de nós quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir do julgamento, ninguém quer ouvir do arrependimento, ninguém quer ouvir falar de pecado. Essa coisa pesada que nos dói na alma. Mas não podemos deixar de falar porque é a realidade. Amém? Se nós não falarmos, se nós não trouxermos a nossa consciência do que é, o que nos espera, o que vai ser, o que a Bíblia diz, nós vamos viver num mundo da fantasia, num mundo cor-de-rosa. Vamos aqui inventar que, tipo, já não tem guerra no mundo, tá tudo bem, e vai ficar tudo bem. E depois, né, como as pessoas dizem, morreu alguém, não, foi para um lugar melhor. Como é que você sabe que essa pessoa foi para um lugar melhor? Como é que nós sabemos que essa pessoa foi para um lugar melhor? Às vezes, fulano morreu, estava muito doente. Foi descansar. Como é que nós sabemos? O que a Bíblia nos fala? Porque para nós é muito fácil, né, nós pintarmos de cor-de-rosa as situações. Por quê? Porque de certa forma nos acalenta, nos dá ali, não, tá tudo bem. Mas existe uma verdade. Então, acho que temos que começar a ganhar maturidade.
maturidade espiritual, né? Deixarmos de ser, o próprio Paulo disse, né? Quando eu era criança, pensava como criança, agora sou adulto, penso como adulto, ou seja, começamos a pensar como adultos realmente. Termos a consciência de que o mundo é como é, e quando as pessoas morrem, dependendo de como estava a vida com Jesus, foram para um lugar bom ou foram para um lugar mau. Ah, não, mas a pessoa era muito boazinha, fazia tudo bem, ajudava os pobres, ajudava os necessitados, ajudava a família, toda a família está bem por causa dessa pessoa. E não sei o que. A Bíblia, o que nos diz? Não é através de obras que nós somos salvos. Porque se fosse através de obras, a glória seria nossa. Porque eu fui uma boa pessoa, né? Fui uma... Ai, meu Deus, aqui fiz bem para todo mundo, então vou para perto de Deus porque fui boa. A glória não vai ser de Deus, vai ser minha. Porque eu é que fui boa. Então, a Bíblia diz que não é por obras, nem por ações. Não é o que eu fiz em obras. Não é as minhas ações que me salvam. As pessoas só são salvas se aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se aquele nosso bem, como é? Ente querido, aquela pessoa muito chegada a nós, aquele nosso parente, aquele nosso amigo, se não era de Jesus, infelizmente foi para um lugar que não está no descanso eterno, como falamos. Amém? Então são palavras, são temas que realmente são pesados. São temas que nós não queremos ter, não queremos ouvir. Assim como o Félix, ele queria saber tudo do caminho. Mas essas conversas para ele já estava, já é muito dolorido, já é muito pesado. Não quero falar sobre isso, não quero ouvir sobre isso. Não quero ter consciência sobre isso. Mas que, infelizmente, nós precisamos mesmo de ter. Precisamos de ter para quê? Para podermos refletir as nossas ações, porque eu creio, pelo menos, né? Que cada dia que a pessoa acorda é uma oportunidade que Deus dá para nós mudarmos, para nós sermos alguém melhor. E não é por ser melhor para ir para... Ah, não, porque eu só, como eu expliquei, né? Não são as ações. Mas realmente quando nós somos de Cristo, nós temos que fazer boas ações, né? Nós temos que ter boas obras. Por quê? Porque o facto de tu estares em Jesus, tens o Espírito Santo em ti, então o próprio Espírito Santo vai gerar a bondade em ti, porque isso é um fruto do Espírito. A bondade, o amor, a paciência, a perseverança, o domínio próprio, a mansidão, a fé, isso tudo são frutos, é um fruto, né, do Espírito. O próprio Espírito Santo gera isso em nós. Então, a boa obra vai ser uma como é que diz? Ai, meu Deus, como é que se diz? Consequência. Uma consequência do Espírito Santo em nós. Ou seja, o Espírito está em nós, logo nos tornamos pessoas boas. Logo nos tornamos, né, pessoas que fazem boas ações, boas obras. Amém? Mas no fundo, na verdade, na triste verdade, realidade que a Bíblia diz, não são os nossos atos, né, nossas boas obras que vão nos levar para Deus. Então é isso, né? Não é bom falar sobre isso, né? Dói, mas tem que ser dito. Por quê? Porque é a verdade, é o que a Bíblia diz. Amém? Então é isso. Para hoje terminamos aqui. No início, né? Como o Insta, como demora um pouco a notificar, então no início eu falei, dei um pouco do meu testemunho do que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje. Então, se você que entrou depois puder assistir do início, né? Vai ficar gravado. Eu vou deixar gravada a live, como sempre, para outras pessoas também serem abençoadas. Então, vai ficar gravada aí, você pode rever e ler também, né, do início, porque eu vi que algumas pessoas foram entrando. Nós já tínhamos começado a leitura. Amém? Espero que vocês estejam a ser abençoados, estejam a ficar firmes na rocha. Não vamos ficar firmes na areia, né? Na água, ok? Mas vamos ficar firmes na rocha, porque a rocha é Cristo. Então, já sabemos que uma construção na rocha, né, dura mais. Então, o objetivo é esse. Amém? Vou orar por vocês. Não sei se alguém tem algum pedido de oração.
Mamãe, só entraste agora. Vais ter que ver a live gravada. Amém. Vamos orar então, né? Para encerrar a live. E pedir a Deus que é para abençoar as vossas vidas. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa enquanto eu estava falando. Quando eu estou a falar, eu não vejo os comentários. Amém? Amém, amém, amém. Amanhã vamos dar continuidade. Amanhã estamos a chegar já no final do mês. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui firmes e fortes. Continuar com o propósito de leitura. Espero que você já tenha a tua Bíblia. Se ainda não tiver, ainda tem tempo de comprar. Tem Bíblia online também, mas aí você tem que usar outro dispositivo que é para poder acompanhar a leitura. Se não tiver, também pode ouvir, mas não podemos só ouvir também, né? Tem que começar a ler, ter o hábito da leitura mesmo, acompanhar. Amém? E é isso. Por hoje é tudo. Vamos orar que é para encerrar. E a gente se vê amanhã se Jesus quiser, se Deus quiser e Jesus não voltar. Amém? Antes de eu terminar, queria fazer uma pergunta. O Espírito Santo me colocou aqui no meu coração. Tem alguém aqui que esteja na live que ainda não aceitou Jesus? Quando eu digo não aceitou Jesus ainda, quer dizer, muitos de nós, a maior parte de nós, nasceu num lar cristão. A maior parte, né? Mas eu creio que existem outras pessoas que não. Mas, então nós pensamos, né? Como nós nascemos num lar cristão, nós já somos de Cristo. Porque nós já nascemos num lar cristão. Então nós já, independentemente da religião, né? Da igreja, sou da igreja X, independentemente disso. Desde quando nós nascemos já num lar, que já vai na igreja, né? Pai já vai, mãe já vai. Então nós já achamos que já somos também de Jesus. Meu pai e minha mãe já aceitaram Jesus. Já vão à igreja, então também sou de Jesus. Mas não é assim. Nós temos que aceitar Jesus individualmente. Amém? Se a tua mãe, teu pai, teu avô, teu bisavô, tua tia, sei lá, quem te criou, independentemente de onde você nasceu, a pessoa já vai à igreja. E você também já vai à igreja desde criança. Não, desde bebê mesmo que eu já vou na igreja. Nunca deixei de ir na igreja. Não, já me batizaram mesmo. Você precisa de aceitar Jesus. Você precisa de confessar com a tua boca que aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Você precisa dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Alguém aqui que esteja aqui na live e nunca fez isso, se puder, por favor, escrever aqui. Eu nunca fiz isso, que é para eu saber e eu orar por você. Porque é importante, é necessário, é obrigatório, vamos assim dizer. Vamos pôr mesmo já coisa aqui séria. É obrigatório você dizer isso. Obrigatório que eu digo é, eu creio em Cristo, creio em Deus, Criador dos céus e da terra. Mas nunca confessei com a minha boca que quero que Jesus, né? Venha morar no meu coração, que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Você nunca falou, nunca abriu a boca para falar isso, seja na igreja, na rua, nunca, ou em casa, nunca falou. Se alguém nunca puder escrever aqui nos comentários, dizer eu. Se ninguém escrever, eu vou aceitar, né? Vou entender que todos já confessaram com a boca que Jesus é teu Senhor e Salvador. Se por acaso a pessoa não quiser falar, né? Ou quiser falar depois, pode me mandar uma mensagem no off. Amém? Mas é importante, é muito importante. Isso depende da nossa salvação. Nós dizemos, nós confessamos com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que você fala isso, principalmente em público, principalmente dizer para as pessoas, para alguém, não só falar no teu coração, né? Mas você precisa falar. Normalmente nós falamos para alguém, né? É preciso a pessoa fazer esse ato de confissão, esse ato de fé. Porque aí você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você nunca fez isso, você não é, infelizmente. É o que eu disse. A verdade às vezes dói, nós não queremos ouvir a verdade, mas é o que a Bíblia diz. Então, se você crê em Deus, crê em Jesus, então crê na Bíblia também, né? Porque é na Bíblia que fala de Jesus, é a Bíblia que fala de Deus. Então, a Bíblia nos diz que nós temos que confessar.
Amém? Todo mundo é de Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma boa notícia. Ok, fechem os vossos olhos. Vamos orar para encerrar nossa live. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado, por mais um dia de vida, Senhor. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai Santo, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Ti, Pai Santo. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, para estar em comunhão contigo, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, meu Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos resgataste, Pai Santo. Obrigado, Pai amado, por nos dar a oportunidade, Senhor, de nós nos chamarmos, né? Ou de nos chamarmos filhos, filhas de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Pai Santo, glórias, graças te dou, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui presente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida preciosa, meu Pai, dessa pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque Tu és bom, a Tua misericórdia e a Tua bondade dura para sempre, Senhor. Eu entrego, Senhor, e apresento a vida, meu Pai, de cada um aqui presente, Pai Santo. Eu te peço que o Senhor vai de encontro, meu Pai, a cada um, Senhor. Vai de encontro a cada família, a cada casa, Pai Santo. E, Pai Santo, que possas morar, meu Pai, habitar, Senhor, em nós para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, meu Deus, o resto da noite nas Tuas mãos, Senhor. Entrego, Senhor, o dia da manhã, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Santo Espírito, eu te peço que o Senhor seja conosco, meu Pai, na ida, na volta, meu Pai, aonde estivermos, meu Pai. Que o Senhor abençoe, Pai Santo, o nosso dia, Senhor. E que o Senhor abençoe, meu Pai, tudo aquilo que temos, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Um beijo grande. Não esqueça de assistir a live do início, porque eu deixei o meu testemunho. Um testemunho pequeno. Tenho muitos, mas com fé vamos contando aos poucos. Mas isso é um testemunho de uma experiência que eu tive hoje e ontem. Amém? Espero que vocês sejam abençoados, sejam fortalecidos nos caminhos do Senhor. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Um beijo grande. Fiquem com Deus.